1 Coríntios, capítulo 1, nós já iremos ler a palavra. Quero falar hoje sobre a cruz. Eu até coloquei hoje no grupo da igreja, né? Hoje todas as igrejas vão falar sobre a ressurreição e eu vou falar sobre a cruz. Hoje no calendário aí, litúrgico, na cristandade, é comemorada a ressurreição de Cristo, que eles denominaram de Páscoa. Então, a Páscoa cristã nada tem a ver com a Páscoa dos judeus. A Páscoa cristã, ela comemora a ressurreição de Cristo. E por que deram o nome de Páscoa? Porque faz uma alusão à libertação, porque a Páscoa foi a libertação do povo de Deus do Egito, e a ressurreição fala da nossa vitória, da ressurreição, da libertação do mal, do pecado, da condenação. Então, pegar a Páscoa, o episódio da Páscoa, como uma alusão à ressurreição de Jesus. Mas o que é comemorado hoje é a ressurreição de Jesus, ok? Mas como nós não seguimos calendário litúrgico é da religião, não é do evangelho, calendário litúrgico era dos judeus, e nós nada temos a ver com o judaísmo, né? E esta semana eu estava lendo uma reportagem, estava lendo alguma coisa, e me veio a inspiração para falar sobre a cruz, ok? O que é a cruz? Ou o que era a cruz naquela época, né? Era um instrumento bem conhecido da mais cruel e vergonhosa punição, copiado pelos gregos e romanos dos fenícios. Então foram os fenícios que começaram a usar a cruz como meio de torturar e matar as pessoas. Na cruz eram cravados entre os romanos, até o tempo de Constantino o Grande, os criminosos mais terríveis, particularmente os escravos mais desprezíveis, ladrões, autores e cúmplices de insurreições, e ocasionalmente nas províncias, por vontade arbitrária de governadores, também homens justos e pacíficos, e até mesmo cidadãos romanos eram crucificados. Mas a cruz, ser morto na cruz, era algo voltado para quem? Para os grandes criminosos, para os criminosos mais terríveis, particularmente os escravos mais desprezíveis, para os ladrões, autores e cúmplices de insurreições contra o governador ou contra o rei. Então você pode ter aqui uma ideia, por que os judeus se escandalizam com a cruz? Por que os judeus se escandalizaram com a mensagem de que Jesus crucificado era o Messias? Por que os judeus rejeitaram Jesus como Messias? Porque na cruz eram crucificados os mais terríveis criminosos. Na cruz eram crucificados os escravos mais desprezíveis. Veja o lugar onde o nosso Senhor foi parar, ou o lugar que o nosso Senhor assumiu. Quando o nosso Senhor foi pregado na cruz, ele foi identificado como um criminoso terrível. Ele foi identificado como um escravo dos mais desprezíveis. Ele foi identificado como um ladrão, como um autor de insurreições, ou seja, uma pessoa desprezível. Jesus, como diz lá em Hebreus, não fez caso da ignomínia. Então a morte da cruz, como nós lemos aqui, era a morte, uma das mortes mais cruéis e também vergonhosa. Era a punição mais vergonhosa que alguém poderia receber. E Jesus recebeu essa punição da cruz. Ok? Então vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17 em diante.
1 Coríntios 1, 17 a 25. Nós vamos ver hoje a centralidade da cruz. O papel que a cruz ocupa. O papel central da cruz. Vamos ver a sua importância. Vamos lá. 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aleluia! Paulo está dizendo aqui que a morte de Cristo na cruz, que a cruz é a sabedoria de Deus. Paulo disse: nós não pregamos sabedoria, né? Primeiro versículo lá, 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Ou seja, se a salvação é por sabedoria de palavras, se a salvação é pela educação, é pelo conhecimento, a cruz de Cristo se faz vã, se faz inútil. Então, pelo lado dos gregos, o caminho da salvação é o conhecimento, é a cultura, é a sabedoria. Pelo lado dos judeus, o caminho da salvação são os ritos, as leis, as regras religiosas. E Paulo está dizendo, tanto um como o outro estão errados. Porque se eu adotar um caminho ou adotar outro, a cruz de Cristo se faz vã. Ou seja, qualquer meio de salvação que o homem produza anula a obra de Cristo. Qualquer meio de salvação que você procure, qualquer esforço teu, qualquer pensamento contrário à revelação de Deus, vai anular a cruz de Cristo. Vai anular a obra, a morte de Cristo na cruz. Aí Paulo vai dizer, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Para os que não são iluminados, para os que não recebem revelação ou rejeitam a revelação, são os que perecem, estão longe de Deus. Para eles, a cruz é uma loucura. A pregação da cruz para eles é uma loucura. Por quê? Porque a morte de Cristo é algo espiritual. A cruz se deu, e a cruz apareceu, e a cruz tem a sua importância,
Porque ela é algo espiritual. Não é algo físico, não é algo mental, não é algo natural, não é algo da mentalidade humana. A mentalidade humana não alcança. Agora, se eu aceitar a revelação de Deus e crer na revelação de Deus, o que Paulo disse? Mas para nós que somos salvos, a cruz é poder de Deus. Aleluia! Para nós que cremos na loucura da cruz, para nós que cremos na pregação da cruz, ela se constitui em poder de Deus. Eu não vou explicar o que é isso, mas quero continuar lendo. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. O homem, em sua sabedoria, Paulo vai dizer, visto como na sabedoria de Deus, Deus em sua sabedoria, fez com que o homem fosse salvo pela cruz. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação da cruz. Então, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação da cruz. E não o homem ser salvo por sua sabedoria. Ou seja, trocando em miúdos, o homem com a sua sabedoria, com a sua inteligência, com a sua capacidade, não acerta o caminho de Deus. Por quê? Por que o homem, com toda a sua sabedoria e toda a sua inteligência, ele não pode ser salvo? Ele não pode salvar. Então ele cria teorias. Paulo chama de sofismas. Paulo chama de fortaleza na mente. Ah, isso não tem nada a ver. Isso eu me sinto bem, me dá prazer, me dá paz, me dá alegria, tem nada a ver. Então o homem começa a criar artifícios, sofismas, começa a criar filosofias, ideias. Ele rejeita a revelação de Deus. Ele rejeita a palavra de Deus. E ele procura meios e filosofias para melhorar, para alcançar um aperfeiçoamento, para alcançar uma salvação. E ele não consegue. Por quê? Porque o homem está contaminado com o pecado. Porque o homem caiu. O homem caiu. O homem ficou contaminado com o pecado. Então, por mais sábio que ele seja, por mais capaz que ele seja, ele não consegue se salvar. Ele não consegue alcançar o caminho de Deus. Então, por que a cruz é poder de Deus? Entenda isso. A cruz é poder de Deus, porque a cruz, ela vai aniquilar o poder do pecado. Ela vai aniquilar o poder da queda. A cruz, ela é central. Ela ocupa uma centralidade no plano de Deus. A cruz, ela divide as duas criações. Antes da cruz, o homem está em Adão, caído, em queda, em trevas, dominado pelo pecado. Por mais belo, por mais perfeito, por mais coisas extraordinárias que ele faça, ele está na queda. Ele está nas trevas. Ele está no pecado. O seu bem é contaminado com o pecado. O seu melhor é contaminado com o pecado. Quando ele faz coisas boas, ele fica orgulhoso. Ele fica soberbo. Ele é contaminado pelo egoísmo. Quando o homem caiu, ele adquiriu uma natureza egocêntrica. Uma natureza satânica. O seu bem faz mal. O melhor do homem é maligno, é tocado com o mal, está manchado com o mal. Então, a solução para o homem é a morte. Não tem outra solução. Nós precisamos entender isso. Então você vai entender a beleza do Evangelho.
O homem caiu de tal maneira que ele não tinha mais solução. O homem caiu de tal maneira que não tem mais solução para ele, não tem conserto. O homem não tem conserto. Ele merece a morte, ele tem que morrer. Então Deus criou um meio legal, em sua sabedoria espiritual. Deus orquestrou uma nova criação. Deus orquestrou uma criação diferente. E a cruz, ela coloca fim à primeira criação. A cruz, ela encerra a primeira criação. A cruz elimina a primeira criação. Nós precisamos entender isso. Eu ouço muitas pessoas dizerem, fulano de tal é muito legal, fulano de tal é muito bom, fulano de tal é muito inteligente, fulano de tal tem cheio de talentos. Pô, se ele fosse da igreja, seria uma bênção. Não entendem o evangelho. Você fala uma asneira dessa, você não entende o evangelho. Ele pode ser muito prendado, ele pode ser cheio de talentos, de dons, ele pode ser muito culto, muito legal, mas ele está na morte, ele está contaminado com o pecado, nunca será uma bênção na igreja. Institucional sim, mas igreja como corpo de Cristo é um órgão, é um organismo espiritual. Igreja é um organismo espiritual que traz um crescimento espiritual. Como instituição, ele pode ser uma bênção. Instituição chamada igreja. Mas igreja é mais do que isso. Igreja são aqueles que entraram em Cristo e formam a nova criação. Então entenda, antes da cruz, o homem está em Adão. Depois da cruz, os que nasceram de novo e creram na loucura da pregação, entraram em Cristo. Velha criação e nova criação. A cruz é o centro. A cruz é a centralidade. Estava olhando uma reportagem sobre Singapura. Na década de 60, se eu não me engano, mudou o governo em Singapura. Ele levantou-se um primeiro-ministro em Singapura. Ficou anos, foi reeleito anos e anos e anos. Singapura tinha 500 mil presos. Singapura é uma cidade-estado, tem 4 milhões e pouco de pessoas. Né? A população menor do que a cidade do Rio de Janeiro. E é um estado, não é uma cidade-estado, é um país. Tinham 500 mil presos, era uma rota de tráfico ali na Malásia, na China, por ali. O número de estupro é elevadíssimo. De assalto, elevadíssimo. E esse primeiro-ministro levantou, eles mudaram a Constituição, instalaram a pena de morte para traficante, para estuprador, e eles mudaram a história de Singapura. Hoje tem, acho que 50 a 500 presos, de 500 mil. Hoje é um dos países mais prósperos do mundo. Um dos países que mais cresce no mundo todo, Singapura. Por quê? Porque eles instituíram a pena de morte. Pastor, você é a favor da pena de morte? Não, só estou te dando um exemplo. Te dando um exemplo que a morte, ou a cruz, ela se tornou um bem, ou se tornou um mal necessário. A Bíblia chama a morte de último inimigo. A Bíblia chama a morte de inimigo. Sim, mas por outro lado, a morte também é uma bênção. Deus falou para Adão, o dia que tocar, tu vai morrer. Por quê? Porque o pecado vai entrar. A natureza de Satanás vai entrar. E não vai ter mais correção para você. Ele vai ter que ser eliminado. Vai ter que morrer. Porque pense bem, meus irmãos. Irmãos, se não tivesse morte, conviver a vida toda com o Nero, com o Hitler, com o Mussolini e com grandes homens aí perversos na história, a morte foi uma bênção na vida desses homens. Porque levou a humanidade de pessoas terríveis. O que eu quero te mostrar nesta noite? Que há algo em nós que precisa da cruz. Há algo em nós que precisa da morte.
Há algo em nós que precisa ser levado à morte. Então a cruz ocupa um papel principal. Um papel relevante. A sua centralidade na mensagem do Evangelho. A cruz, ela tem uma parte vertical e uma parte horizontal. Do que ela fala? A parte vertical fala da justiça de Deus, aponta para Deus. A cruz está apontando para Deus, dizendo: Deus, a tua justiça foi satisfeita. Que a ira de Deus foi derramada sobre Jesus. A morte veio sobre Jesus para que você entrasse em uma nova criação. A morte veio sobre Jesus para que você não fosse lançado na condenação eterna. A morte veio de Jesus, sobre Jesus para te livrar de Adão, para te arrancar da antiga criação. E outra parte da cruz é a parte horizontal. E ela fala do amor de Deus estendido a todos os homens. Então a cruz fala da justiça e fala do amor. Na cruz, a justiça e o amor se beijaram para que você fosse salvo. Deus, como justo, não vai passar a mão por cima do pecado. Deus, como santo, não vai tolerar a natureza de Satanás. Quando o homem se contaminou com a natureza de Satanás, veio um decreto de morte sobre ele. E Deus, por amor e por misericórdia, esse decreto de morte estava sobre você, ele lançou sobre Jesus para que você fosse salvo. O decreto de morte que estava sobre você, pecador, cometeu atos terríveis, pecados terríveis, pecou contra Deus, a tua natureza egoísta, centrada em você, que ofende a Deus, que ofende o próximo, Deus derramou sobre Jesus o decreto de morte que estava sobre você, para que você pudesse entrar em uma nova criação. Então, por isso, aí está o poder da cruz. Por que o poder da cruz? Porque ela anula o direito que Satanás tinha sobre você. Ela anula o decreto de morte sobre você. Ela libera você para entrar em uma nova criação. Este é o poder da cruz. Não é um poder místico que você leva pendurado no peito para te proteger. Não é um poder místico que tu invoca a cruz. Não. É um poder jurídico. Você tem que entender o poder da cruz. A cruz se torna poder em sua vida quando você entende a mensagem dela. Se torna poder em sua vida, você tem um entendimento dela, e quando você crê na mensagem da cruz, então se torna poder, que o diabo não poderá tocar mais em você, o diabo não poderá mais te condenar, te prender, te culpar, te acusar, porque você morreu para o diabo, morreu para o mundo, morreu para a lei, morreu para o pecado, você hoje faz parte de uma nova criação. Este é o poder da cruz. Esta é a mensagem da cruz. Número 2, a necessidade de morte por causa do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, ele trouxe a necessidade da morte. A morte tornou-se o mal necessário. Eu dei o exemplo de Singapura. Eles limparam o país. Eles mudaram o país. O país hoje é um dos mais prósperos do mundo. Por quê? A morte é necessária. Em muitos casos, a morte é necessária. E Deus não quer que ninguém morra na perdição. Por isso Ele deu a cruz. Deus não quer que um traficante morra em seu pecado. Deus não quer que um estuprador morra em seu pecado. Por isso Ele deu a cruz. Porque na cruz você morre para o pecado e nasce para Deus. Amém? Na cruz você sai de Adão e entra em Cristo. A cruz é o remédio de Deus para o problema do pecado. Ouça, a cruz é o remédio de Deus para o problema do pecado. A cruz, que quer dizer a morte de Cristo,
tornou-se necessária por causa da queda. Somente pela morte e ressurreição o homem pode entrar na nova criação. Para o homem entrar na nova criação, somente pela morte. Não tem como ele entrar na nova criação se ele não morrer. Amém? Quando ele morre em Cristo, quando ele morre através de crer na loucura da pregação, ele nasce de novo em uma nova criação. E quando ele nasce nessa nova criação, nós aprendemos isso, ele nasce no Espírito. Seu Espírito nasce justo, santo, perfeito, com acesso livre a Deus. Mas este novo homem que nasce, que a Bíblia chama de bebê em Cristo, que a Bíblia diz que é um menino que tem que crescer, este novo homem que nasce, ele nasce dentro da antiga criação. Ele nasce involucrado, envolvido pela alma e o corpo, estando contaminado com a antiga criação. Então a cruz faz um papel. Irmãos, a cruz tem um papel a fazer em nós. A cruz tem um papel a fazer em você. Qual é o papel da cruz? Eliminar os requisitos da antiga criação. Este é o papel da cruz. Se você não permitir o trabalho da cruz em você, você não pode avançar nesta nova criação. A nova criação fica impedida, porque você nasce justo, ouça, você nasce santo, você nasce aperfeiçoado pela obra de Cristo, você nasce como filho de Deus, como herdeiro de Deus, você nasce tendo direito a acesso a Deus ininterrupto. Mas a tua alma e o teu corpo estão contaminados com a antiga criação, com o egoísmo, com o egocentrismo. Se a cruz não fizer um trabalho, esta nova criação, esta nova criatura não se desenvolve. Ela não avança, ela não cresce. Ela fica como que abafada pela antiga criação. Aí precisamos da cruz. Vamos ver Romanos capítulo 6. Romanos 6, versículo 1. Paulo termina o capítulo 5 falando da graça, da abundante graça, da superabundante graça. Ele usa um superlativo, né? Ele fala da superabundante graça. Bem, abundante já é super. Então ele fala super graça. Ele exagera, e Paulo tinha essa mania de exagerar, de usar superlativos, né? Ele diz, versículo 1, que diremos então? Continuaremos pecando para que essa abundante graça aumente? Não. Eu nasci de novo. Eu sou justo e santo e perfeito. Eu recebi uma abundante graça, independentemente do meu pecado. Mas eu posso raciocinar como os judeus raciocinaram. Então isso quer dizer que o cara pode pecar, viver de qualquer maneira e está tudo bem. Paulo falou, não. Se você, que foi iluminado, creu na pregação da cruz, creu no Evangelho, e agora deliberadamente se volta para o pecado, achando que está tudo bem, você não entendeu o Evangelho. Isso não vai fazer a graça aumentar. Na verdade, você está pisando na obra de Cristo, se deliberadamente, achando que não tem nada a ver. Você está errado, você está enganado. Então Paulo está dizendo, continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Aí ele vai explicar aqui o poder da cruz. De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Morrer para o pecado aqui não é uma opção. Não, agora eu vou morrer para o pecado, eu vou me matar para esse pecado, eu vou me esforçar. Esse é o pensamento religioso. Não é isso que Paulo está falando.
Paulo não está falando que você tem que morrer para o pecado. Paulo está dizendo que você morreu para o pecado. Percebe a diferença? Nós os que morremos para o pecado. Porque quando eu nasci de novo, eu passei pela cruz. E a cruz eliminou o pecado. A cruz eliminou a antiga criação. A cruz eliminou Adão. E eu fui eliminado na cruz. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem? Então Paulo mostra aqui que o problema é de ignorância. Alô? O problema é falta de conhecimento. Ou vocês não sabem que todos nós quem? Nós que fomos batizados em Cristo Jesus, nós que entramos em Cristo Jesus, nós que nascemos de novo, você não sabe que nós fomos batizados em sua morte? Entenda isso. Quando você creu em Jesus e nasceu de novo, o que aconteceu espiritualmente? Você foi batizado na morte de Cristo. Foi isso que aconteceu espiritualmente. Vou continuar lendo, você vai entender. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos em uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. E que Paulo falou, quando Cristo morreu, ele estava matando toda a velha criação, matando todo o velho homem. Quando você entra em Cristo, o teu velho homem morre. Velho homem é teu espírito não regenerado. Quando você entra em Cristo e recebe a regeneração, sabe por que você recebe a regeneração? Porque o velho homem morreu. Ele morre e ele ressurge como um novo homem. Eu estou falando do homem espiritual, do Espírito. Então, todo aquele que está em Cristo morreu. Diga, eu morri. Diga isso, eu morri. É isso que Paulo está falando. Você não entende? Você não sabe que você morreu? Por não saber que ele morreu, o crente está lutando contra o pecado. Não, eu tenho que me matar. Eu tenho que me crucificar. Eu tenho que ir para a cruz. Não entende o evangelho. Ele está na religião. Você não tem que se crucificar. Você não tem que ir para a cruz. Você já morreu. Entenda a centralidade da cruz. Entenda o poder da cruz. Quando Cristo morreu, ele morreu como teu substituto e como teu representante. Quando Cristo estava morrendo, eu, Jorge, estava morrendo ali. Quando Cristo morreu, eu morri. Por isso eu saí de Adão. Eu saio de Adão porque eu morri com Cristo. Porque ele era meu representante. Adão foi o primeiro representante da antiga criação. Foi o primeiro homem, o representante, o chefe, o cabeça da antiga criação. Toda a antiga criação se perdeu. Cristo é o novo homem, cabeça da nova criação. Assim como todos se perderam em Adão, todos são salvos, justificados em Cristo. Amém? Amém? Então a cruz é o remédio de Deus. A cruz é a graça de Deus. A cruz é a solução de Deus para o problema do pecado, da queda e da morte do homem. Por isso a cruz é um poder. Porque ela fala de coisas espirituais. A morte de Jesus foi algo espiritual. E Paulo diz, esta pregação, ela é loucura para os gregos. Porque o grego é sabedoria, é educação.
E ela é escândalo para os judeus, porque os judeus nunca crê, nunca aceitar um Messias que foi morto como um bandido, como um ladrão. Para eles isso é escândalo. O judeu era muito moralista, era muito legalista. Então isso é escândalo, que esse homem é Messias, isso é um escândalo. Mas Paulo diz que essa é a sabedoria de Deus. Por quê? O que o homem merecia? A morte. Por que a cruz é a sabedoria de Deus? Porque o homem merecia a morte. E Deus, em sua sabedoria, se encarnou e morreu no lugar de todos os homens. Este é um fato espiritual. Não funciona com raciocínio. Não funciona com lógica. Funciona quando você crê. Se você crê, você vai experimentar o poder desta cruz. Se você crê, você vai experimentar o poder do Evangelho. Número 3. A importância da cruz para uma vida frutífera. Vamos ver João, capítulo 12. A importância da cruz para uma vida frutífera. E cruz aqui é a cruz de Cristo. Não é a tua cruz. A tua sogra não é a tua cruz, nem teu marido é a tua cruz. Por favor. É a cruz de Cristo. João 12, 24. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Então, Jesus pega o exemplo da natureza. Jesus está falando de coisas espirituais. E Jesus pegava exemplos da natureza, exemplos de coisas espirituais, naturais, para fazer um paralelo com coisas espirituais. Então, Jesus aqui está mostrando a importância da morte em assuntos espirituais. Está mostrando a importância da cruz. Quero que você entenda isso. Por que Jesus morreu? Por que a cruz? A importância da cruz. A cruz é um bem. A morte, como eu te falei, olhando de um certo ângulo, ela é um bem. Apesar de ser um inimigo. Apesar de uma coisa que introduziu, que não era a vontade de Deus. Deus é vida, não é morte. Mas para um outro ângulo, a morte é um bem. Porque ela elimina o mal que se introduziu. Tornou-se um mal necessário. E Jesus está dizendo, digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer. Mas ninguém quer que Jesus morra. Pedro falou, Senhor, tu não vai morrer. Que isso, Senhor? E Pedro falou, sai para lá, Satanás. Tu cogita das coisas do homem. Raciocínio. Sabedoria humana e não nas coisas de Deus. Porque as coisas de Deus são a sabedoria espiritual. As coisas de Deus são coisas elevadas que você não alcança se não vier por revelação. Então, foi necessário que ele morresse. Ele diz, porque se eu não morrer, eu fico só. Mas se eu morrer, eu darei muito fruto. Eu, como homem nascido de novo, eu tenho que entender que em mim, há coisas que precisam da cruz. Em mim, há coisas que precisam passar pela morte para que eu seja mais frutífero. Se ele não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Como eu disse, a cruz é o poder para eliminar todo o resquício da antiga criação em nós. Por não entendermos a profundidade do Evangelho, nós vemos hoje muitos cristãos rasos, pueris. Nós não vemos pessoas hoje com vidas profundas. E o Evangelho
O papel do Evangelho é fazer de nós pessoas profundas, não pessoas rasas, pessoas profundas, que tenham virtude de Deus enraizadas nelas, pessoas profundas na paciência, na longanimidade, na perseverança, no amor, pessoas profundas que sabem abrir mão. Hoje nós não vemos isso. Nós vemos chamados crentes egoístas, briguentos, impacientes, não perseverantes, não longânimos, cheios de falta de amor e de perdão. Só tem uma crença. Mas Evangelho não é uma crença. Evangelho é poder de Deus para transformar o homem. E o Evangelho, na sua centralidade, está a cruz. Não existe Evangelho sem cruz. Não existe Evangelho sem cruz. No Evangelho está a centralidade da cruz. Porque nós nascemos em Adão. E trazemos em nós resquício de Adão. Então a cruz tem que operar em nós o tempo todo. Eu tenho que ter este entendimento. Este pensamento é humano ou é de Deus? Este conceito é humanista ou está de acordo com a revelação? Este caminho é humanista, como diz lá Tiago, né? Animal, egoísta, demoníaco. Ou este pensamento, este sentimento está de acordo com a revelação? Eu tenho que o tempo todo estar aplicando a revelação do Evangelho aos meus pensamentos, aos meus sentimentos, aos meus desejos. Então me tornaria uma pessoa profunda. Eu vou ter paciência real. E não blá blá blá. Eu vou ter amor real. E não conversa fiada. Eu vou ter poder de perseverança. Eu vou ter poder de paciência. Poder de longanimidade. Eu vou ter pureza real e não a pureza fingida. E tudo isso, irmão, estou falando do operar do Evangelho em nós. Não estou falando de um caminho religioso, em que você está se esforçando para ser paciente, está se esforçando para cumprir as regras, se esforçando para cumprir as obras religiosas. Nada disso. Estou falando do operar do Evangelho. Do poder do Evangelho operando em você, quando você entende. Entende que há algo em você precisa ser eliminado. Coisas precisam ser eliminadas e a tua natureza na alma, no corpo, rejeita. Rejeita. Mas essa natureza, esse resquício, essa bagagem do velho homem tem que ser eliminada, porque você é um novo homem. Amém? Aquele que entende o Evangelho, ele parte do seguinte ponto: eu sou um novo homem, eu sou santo e eu sou justo. E o poder de Deus e a vida de Deus está lidando com toda a bagagem do velho homem que existe em mim. O religioso, ele tem uma outra perspectiva. Eu tenho que ser novo, eu tenho que matar esse pecado, eu tenho que matar esse velho homem. O velho homem voltou, tem que matar ele. O velho homem levantou, mata o velho homem, levanta o velho homem, mata o velho homem. Isso é religioso. Eu tenho que fazer, eu tenho que melhorar, eu tenho que ser novo. Isso é religião, sem entendimento do Evangelho. Eu nasci de novo, eu sou nova criatura. Eu sou um novo homem em Cristo Jesus. Eu sou da luz e não das trevas. Eu tenho que olhar para mim e dizer: isso aqui não é da luz, não faz parte de mim mais. Eu tenho que julgar todas as coisas pela luz do Evangelho. Isso aqui é velha criação, eu já sou uma nova criação. Mas o religioso, ele se julga pelas circunstâncias. O religioso, ele se julga pelas suas obras, que não entendeu o Evangelho. Amém? Você está me entendendo? Ele não entendeu o Evangelho. O Evangelho te faz santo.
te faz justo, te faz uma nova criatura. E o Evangelho traz, é o quarto ponto, você vai entender mais ainda. O Evangelho traz uma morte. Todo mundo prega que o Evangelho traz vida, mas ninguém prega que o Evangelho traz morte também. Você não precisa se matar, porque o Evangelho já traz para você uma morte prontinha. Aleluia. Já traz uma morte poderosa para eliminar todo o resquício da antiga criação em você. Veja Hebreus capítulo 9, e nós estamos terminando. Hebreus 9, 14. É o quarto ponto. Eu vou ter uma pergunta neste quarto ponto. Como entra em operação o poder da morte de Cristo em nós? Como entra em operação o poder da morte de Cristo em nós? Hebreus 9, 14. Quanto mais então o sangue de Cristo, que, lógico, representa a sua morte, né? Ele morreu, o sangue foi derramado, ele morreu. O sangue de Cristo faz alusão à sua morte. Que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Você prestou atenção no que o autor falou? A morte de Cristo foi colocada no Espírito Eterno. Tudo que Cristo foi, tudo que Cristo viveu, tudo que Cristo experimentou, nascimento, a vida humana, como o Filho do Homem, o homem perfeito, a sua morte, sepultamento, ressurreição, ascensão, todos os elementos de Cristo foram colocados no Espírito. É o símbolo da unção do Antigo Testamento. A unção do Antigo Testamento era uma unção especial. Aquele óleo ele era guardado a 7 chaves. Ele era sagrado, ninguém podia tocar nele. E ele era usado em ocasiões especiais. Ele era o azeite misturado com algumas especiarias. E que a árvore sofria para tirar o perfume, os elementos, para colocar neste azeite. Ele é chamado de óleo composto. Este azeite da unção, ele é símbolo de Cristo e o Espírito. Ele é o Espírito composto com toda a obra de Cristo. Então, para você experimentar o poder da cruz, o poder da morte, não é com o teu esforço. Diga para alguém, estamos falando de coisas espirituais. Você precisa entender isso. Não de coisas religiosas. Não de manobras religiosas. Não de esforço religioso. Estamos falando de coisas espirituais. E diga, coisas espirituais se experimenta por revelação e por fé. Como é que você experimenta as coisas espirituais? Quando vem a luz. Todo o tempo Paulo está falando. Vocês não sabem? Vocês não sabem? Porventura, vocês não sabem? Todo o tempo ele está chamando a questão de saber. De ter a mente iluminada para saber. Para receber a revelação. Então as coisas espirituais eu experimento quando eu recebo revelação e creio. Aí eu experimento as coisas espirituais que Jesus providenciou para mim. Então, se você, primeiro tem que ter um entendimento. Em mim há resquício da antiga criação. Em mim, na minha alma, na minha mente, a minha mente, meu consciente, subconsciente, o meu corpo estão marcados com maus hábitos. Com as manias do velho homem que viveu aqui, que já morreu. A bagagem do velho homem está aqui. E o trabalho do Evangelho é arrancar de mim essa natureza egocêntrica. Fazer de mim uma pessoa que verdadeiramente ame. Que ama os outros. Que verdadeiramente
tem paciência com os outros, que verdadeiramente se importa com os outros. É eliminar o resquício da antiga criação, em que os cristãos verdadeiros não são mais egocêntricos, mas eles sofrem a perda, eles sofrem por causa dos outros, eles abrem mão pelo bem dos outros. Você pode ler a história da igreja, a história dos mártires, quantos sofreram, quantos morreram, quantos perderam tudo por causa do amor ao evangelho, e com alegria, perderam porque eram homens, pessoas profundas, tinham uma fé profunda, tinham uma alegria real, tinham um gozo verdadeiro, tinham uma experiência viva verdadeira. Eles não viviam de blá blá blá, de teoria, de crença. Eles tinham conteúdo, eles tinham realidade espiritual. Então, meu irmão, minha irmã, para você experimentar o poder da morte, a morte de Cristo está no Espírito Santo. Aleluia. É só você ter comunhão com Deus. Primeiro, entender. Coisas têm que ser eliminadas. Entender. Eu estou num processo de crescimento espiritual para me tornar a imagem de Cristo. Esse é o nosso processo. Nos tornar a imagem de Cristo, semelhantes a Cristo. Se todos fossem semelhantes a Cristo, nós viveríamos no paraíso. Sim ou não? Porque seria um paraíso. O Evangelho é para isso. Para te transformar a imagem de Cristo. Então tem que haver a aplicação da cruz. Como que é aplicada essa cruz, pastor? Eu tenho que me esforçar, eu tenho que jejuar, eu tenho que me matar? Não. Esta morte está no Espírito eterno. A morte vem pelo Espírito Santo. O Espírito Santo aplica a morte. O Espírito Santo, ele mortifica desejos, ele mortifica paixões, ele mortifica maus hábitos, ele opera a morte de Cristo em você. Ele mata a impaciência, ele mata a rebeldia, ele mata o orgulho, a soberba, porque isso está no Espírito. E como que isso acontece? Comunhão em fé. Crendo no que eu sou um novo homem. Eu sou uma nova criatura. Eu sou de Deus. Isso não faz mais parte de mim. Isso está aqui na comunhão com Deus. Com fé na ação do Espírito Santo. A morte poderosa de Cristo vai eliminando todo resquício do velho homem em nós. Há uma centralidade no Evangelho. A centralidade da cruz. O Evangelho traz uma morte. Oh, bendita morte! É a morte que elimina todo o mal em minha vida. É a morte que elimina todo o resquício de Adão em minha vida. É a morte que me faz desenvolver a santificação. Aleluia! A santificação no Evangelho, não é uma obra que eu faço. A santificação no Evangelho é a aplicação da morte de Cristo em mim pelo Espírito Santo. Amém? Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Deus enviou o seu Filho. E Deus enviou o seu Filho para morrer em teu lugar, para que você não morresse. Para que você não perecesse numa condenação eterna, num afastamento eterno. Mas ele deu Jesus para morrer em seu lugar. E a cruz, ela divide. Antes da cruz eu estava em Adão. Após a cruz, eu estou em Cristo. Antes da cruz eu estava na antiga criação. Agora eu estou na nova criação. Entenda isso, a cruz eliminou, aleluia. Feche seus olhos, entenda isso. A cruz, ela eliminou. Ela acabou com a antiga criação. Ela acabou com a condenação. Ela pagou a dívida. A tua dívida foi paga. Não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus.
Por quê? Porque a dívida foi paga. Todos os pecados que você cometeu, por mais terrível, por mais hediondo, já foi pago. Por quê? Porque você morreu. E quem pode condenar um morto? Ninguém. Por mais hediondo que seja o seu pecado, se ele morreu, não tem mais como condená-lo, ele morreu. Isso aconteceu com você. Quando Cristo morreu, você estava morrendo. Quando Cristo morreu, a antiga criação estava sendo eliminada. E ele estava abrindo uma porta, a porta para a nova criação. Aleluia! E Paulo diz, assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos, assim também para nós andarmos em novidade de vida. Eu ando em novidade de vida pela nova criação. Eu ando em novidade de vida porque eu estou na nova criação. Eu sou uma nova criatura. Eu ando em novidade de vida porque eu recebi o Espírito Santo. E no Espírito Santo está a morte de Jesus, está o sepultamento de Jesus, está a ressurreição de Jesus, e está a glorificação de Jesus. Tudo isso está no Espírito Santo. E em comunhão com Ele, eu experimento tudo o que eu necessito para viver uma vida de vitória. Fale com Deus agora. Agradeça a Deus agora pela cruz. Você entendeu a cruz agora? Entendeu o poder da cruz? Entendeu a necessidade da cruz? Ela é necessária. A necessidade da morte, a morte é necessária para eliminar o mal. A morte é necessária para eliminar o pecado, para eliminar a maldade, para eliminar o velho homem, a antiga criação. Essa é a necessidade da cruz. Obrigado, Senhor. Paulo falou, eu me glorio na cruz de Cristo, na qual estou morto para o mundo está morto para mim. Obrigado, Jesus. Fale com Deus agora. Aleluia.